O governo admite que os Estados Unidos podem usar a base das Lajes para um ataque ao Irão sem que Portugal seja avisado. Aumentaram, entretanto, nos últimos dias as atividades militares norte-americanas na base açoriana. Prisão preventiva para o suspeito de atropelar 5 pessoas no Chiado, em Lisboa. Este homem usou um carro roubado. 2 das vítimas estão em estado grave. Onda de violência no México após a morte do líder do mais perigoso cartel de droga mexicano. O governo pede aos portugueses para não viajarem para estas zonas perigosas mexicanas. Para este ano foi suspenso preventivamente pela UEFA e não joga frente ao Real Madrid em partida a contar para a Liga dos Campeões. A decisão surgiu depois das acusações de abuso racial alegadamente feitas pelo jogador do Benfica. Boa noite. O governo admite que os Estados Unidos podem usar a base das Lajes para atacar o Irão sem que Portugal tenha que ser avisado. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz também que nos termos do acordo para a utilização da base, a autorização dada por Portugal é apenas tácita e feita nos termos gerais do acordo. Paulo Rangel assume que nos últimos dias tem havido de facto um uso mais intensivo da base. Na base das Lajes estão estacionados estes 15 aviões de reabastecimento norte-americanos. Um número acima do normal, mas que não altera a rotina nem os receios de quem vive na ilha. Eu estive lá 35 anos, passou aqui grandes movimentos de aviação. Chegou a dizer naquela base 62 aviões aparcados. E o ia abastecer com aviões e a gente nunca sabia qual era o giro deles. Nunca. A gente já estamos muito habituados a essa base militar aqui dos americanos e acho perfeitamente normal. Mas com a ameaça de um ataque dos Estados Unidos ao Irão no ar, o ministro dos Negócios Estrangeiros assume que tem havido um maior movimento de aviões na base das Lajes. O que está a acontecer nas últimas semanas é um uso mais intensivo da base das Lajes, sem dúvida, mas totalmente dentro e sem qualquer atropelo às regras de utilização que estão acordadas há imensos anos, há décadas e décadas e décadas, desde 1951, julgo eu, entre Portugal e os Estados Unidos. Paulo Rangel diz que a base das Lajes tem sido usada pelos Estados Unidos, cumprindo o que está estipulado no tratado entre os dois países, mas admite que este acordo permite que a base pode ser usada para sobrevoo, estacionamento e escala de aviões para uma operação militar contra o Irão, sem que Portugal seja avisado. Para qualquer operação, podem usar sem Portugal ter conhecimento. Isso é assim que está nos tratados e é assim que está a acontecer com todas as bases europeias, dos mais variados países. A autorização está dada, é uma autorização prévia, faz parte de um tratado. Essa é que é a questão. Portanto, no âmbito da NATO. Não, senhor, não é no âmbito da NATO. Não há nenhum quadro que não seja o quadro geral. E, portanto, qualquer outra operação, essa não está dentro do quadro, não tem que ser nem autorizada, nem conhecida, nem comunicada por Portugal. Nunca foi e não era agora que ia ser. Com a base das Lajes na rota de um possível conflito entre os Estados Unidos e o Irão, o governo garante que tem feito um apelo sistemático a que tudo se resolva pela via da paz. Direto com o Nuno Neves, na base das Lajes dos Açores. Nuno, boa noite. Apesar de ser normal haver aí movimentações na base das Lajes, elas têm sentido em termos mais intenso nos últimos dias. É verdade, João, boa noite. De facto é assim, curiosamente, na altura em que o Ministro admite estas movimentações, falo após 3 dias de poucas movimentações aqui na base, mas de qualquer forma sim, confirmamos isto. Fizemos-lo na sexta-feira, quando fizemos aqui um direto também para o Telejornal e voltamos a fazê-lo, apesar, como disse, de há 3 dias que praticamente não ouvirmos aviões norte-americanos a sobrevoar aqui a Ilha Terceira. De qualquer forma,
Em relação a atualizações, continuam, como disse o António na peça, continuam 15 KC-46 estacionados nesta pista. São os tais aviões reabastecedores que conseguem fazer o reabastecimento de outras aeronaves em pleno voo. Estas continuam aqui, mas, como disse, há 3 dias paradas. Em relação a outros dados, o C-5 Galaxy, o avião cargueiro, o maior avião cargueiro dos Estados Unidos, já partiu durante o fim de semana. Um C-17 que também esteve aqui estacionado, outro avião cargueiro mais pequeno, também saiu ou descolou desta pista durante os últimos dias. O dado novo, e não sei se o Miguel Valadão Duarte consegue apanhar, tem a ver com um pequeno avião que aqui está ao lado dos outros reabastecedores, que é um P-8 Pegasus, digamos que é um avião um pouco diferente, tem sobretudo o objetivo de patrulhar zonas marítimas, foi projetado para guerras antissubmarinas de longo alcance. No fundo, é uma aeronave que executa missões de inteligência, vigilância e reconhecimento no oceano. Este era um avião que chegou ontem durante a tarde e que não tinha cá estado nos últimos dias. Em relação ao resto, como disse há pouco, vou entrar aqui no plano outra vez do Miguel, em relação ao resto, como disse há pouco, continuam as mesmas aeronaves KC-46, os tais reabastecedores, e não há grandes dados em relação a isso. Causou alguma estranheza o facto de terem estado parados durante esses últimos 3 dias. Normalmente há 2 ou 3 que costumam passar por aqui, mas depois também ou vão embora ou fazem as suas missões. Estes não têm feito isso. Há algumas teorias de que estes poderão estar à espera de que outras tropas se movimentem mais para junto do teatro de operações, se o podemos chamar assim, e que, portanto, estão em compasso de espera a ver se nos próximos dias, nos próximos 2, 3 dias, voltam então a trabalhar com mais frequência e com mais movimento. Vamos então aguardar para ver se isto é mesmo assim. Agora, como disse, os últimos 3 dias têm sido calmos na base das Lajes, João. Nuno Neves em direto da base das Lajes dos Açores, com o aumento da atividade aérea naquela base açoriana. Um capitão da GNR é acusado de traficar droga com a família através do Porto de Leixões. O lucro terá sido mais de 1 milhão de euros. O troço da A1, que tinha sido destruído com as cheias em Coimbra, reabriu de forma condicionada ao final da tarde. A Brisa diz que é uma solução ainda temporária, ao longo de 2 km. A circulação em ambos os sentidos faz-se agora com uma via para cada lado e utiliza-se exclusivamente a faixa de rodagem que não sofreu qualquer dano com o rebentamento do dique do Mondego. A solução foi sujeita, entretanto, à avaliação técnica do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e do Instituto de Mobilidade e Transportes. A Brisa garante também que não está a cobrar portagens entre os nós de Coimbra Norte e Coimbra Sul, ao longo de 9 km, até a conclusão definitiva desta obra. Centenas de estradas por todo o país estão ainda cortadas ao trânsito por causa de aluimentos. Em Montemoro Velho, por exemplo, as campanhas agrícolas estão também comprometidas e o Centro Náutico tem prejuízos acima dos 2 milhões de euros. Penela contabilizou mais de 10 milhões em estragos, 10 milhões de euros. A autarquia exige urgência também na reparação do IC3. O dia soalheiro traz a ilusão do regresso à rotina, mas as estradas de Penela dizem o contrário. O IC3, que liga o concelho a Condeixa, está assim desde 10 de fevereiro. Também a Estrada Municipal 562 e a Regional 347 continuam intransitáveis. Parte do Alcatrão foi em costa abaixo. Os desvios obrigatórios já estão a ter consequências.